Bom, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de matemática. E hoje, continuando a aula de ontem, a gente vai falar de MMC e MDC. Bom, MMC e MDC são muito utilizados na matemática, no dia a dia mesmo, para a gente cortar frações, simplificar frações. Como vocês devem muito bem se lembrar, a gente tem as seguintes propriedades de contas de multiplicação. Então, quando a gente tem A dividido por B mais C dividido por D, sendo que B e D são números diferentes, a gente tem uma propriedade que fala que essa soma é igual a BC mais AD dividido por BD. E isso é completamente verdade. O que acontece é que se BD ou B e D não forem iguais, mas forem múltiplos um do outro, nós podemos usar a propriedade do mínimo múltiplo comum para a gente achar exatamente qual que é o melhor número. Em vez da gente ter que fazer uma conta que acaba ficando grande, a gente pode simplesmente alterar uma das duas frações para chegar no mesmo denominador e assim fazer uma conta relativamente mais simples. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que nós temos 1/3 mais 4/27. Nós podemos multiplicar 3 por 27, ok? E aí a gente vai chegar em 81. E nós teríamos 27 mais 12 é 39 por 81, ok? 39 por 81. Mas, quando a gente sabe que 27 é um múltiplo de 3, nós podemos fazer 3 virar 27. Como? Multiplicando 9. Então, nós vamos ter que isso aqui é igual a 9/27 mais 4/27, que dá 13/27. Essa conta é um pouco mais simples de fazer do que essa aqui, certo? Para que a gente usa o MDC? A gente também usa em operações com frações, ok? Só que a gente usa de outra forma. Digamos que nós tenhamos 49 avos e 14. 14/49, ok? Essa fração aqui, ela pode ser reduzida se a gente reconhecer que 14 é 7 vezes 2 e 49 é 7 vezes 7. A gente pode separar essas frações ou simplesmente cortar um 7 do numerador e do denominador. Lembrando que a gente só pode fazer isso quando tudo está multiplicando. Se não tiver tudo multiplicando, a gente vai ter um pouquinho de problema ao conseguir esses resultados. Mas a gente descobre que 14/49 é o mesmo que 2/7. Certo? Isso ajuda a gente a fazer contas eventualmente. Muito bem. Então, MMC e MDC. Eu quero falar primeiro do MDC. É o mínimo... Desculpem. Errei. MDC é o máximo divisor comum. Máximo divisor comum. Nós vamos pegar dois números e nós vamos fatorá-los. A gente vai fatorar eles até eles chegarem em 1. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar dois números como, por exemplo, 40 e 60. E eu vou fatorar os dois ao mesmo tempo.
Ok? Então aqui está minha linha de fatoração, ambos são números pares, eu já sei que eu posso fatorar com 2. Ok? Eu vou escrever de azul aqui e vocês já vão entender o porquê. 2, 40 dividido por 2 dá 20, 60 dividido por 2 dá 30, ambos são pares novamente, eu volto a dividir por 2, aqui eu fico com 10, 20 dividido por 2 é 10, 30 dividido por 2 é 15. Agora, eu quero fatorar os dois até chegar em 1. Esse número é par, esse número não é. Então o que eu vou fazer? Como esse número é par, eu vou fatorar por 2 também, só que dessa vez eu vou fatorar ele com vermelho. Isso vai fazer com que 10 dividido por 15... 10 dividido por 2 venha para 5. 15 dividido por 2 não é fatorável, então eu vou manter o 15. E agora eu vou continuar. Qual é o próximo número? O próximo número seria 3. 3 divide 5? Não. 3 divide 15? Sim. Então, boto um 3 aqui, em vermelho também, porque eu só estou fatorando um deles. 5 dividido por 3 não é fatorável, o 5 desce sem alterar. O 15 dividido por 3 vai dar 5. Agora ficou fácil. A gente vem e a gente vai dividir os dois por 5. A gente vai fatorar os dois com 5. 5 dividido por 5 é 1, 5 dividido por 5 é 1. Acabou a nossa fatoração dupla. Legal. Qual é o motivo pelo qual eu pintei alguns números de azul e alguns números de vermelho? O nosso MDC, que eu vou chamar de M, vai ser igual aos números azuis. A multiplicação dos números azuis. Ou seja, meu MDC vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 5, que dá 20. Ou seja, o máximo divisor comum entre 40 e 60 é 20. Ou seja, se eu tiver uma fração, por exemplo, 40 dividido por 60, eu sei que eu posso cortar essa fração aqui, ok? E eu posso escrever isso como 20 vezes 2, que é 20 vezes 3. E como eu tenho 20 embaixo e 20 em cima, eu corto os 20 e chego em 2 terços, certo? Esse é o uso do nosso MDC. Isso também dá para usar quando nós temos algumas somas específicas. Nós podemos dizer, por exemplo, 48 mais 72 dividido por 60. Como é que fica isso? Bom, nós podemos somar os dois, e aí a gente vai chegar que isso daqui é 120 sobre 60, que vai ser igual a 2. Ou, num caso em que fica menos claro, né, a gente pode simplesmente falar que nós temos 6 em ambos, então isso aqui é 6 vezes 8 mais 12, dividido por 6 vezes 10. O 6 vai cortar, e aqui a gente vai ter 20 sobre 10, que vai ser igual a 2. Então a gente vê que o resultado aqui é o mesmo resultado. Tá? Numa conta assim, muitas vezes é mais fácil fazer desse jeito. Às vezes fica mais fácil fazer assim. Mas esse método aqui, essa maneira de fazer a conta, ela é mais útil quando nós temos variáveis aqui, por exemplo, ao invés de termos números concretos. Ok? Muito bem. Então, esse foi o nosso MDC. Agora, a gente calcula o MMC.
E, novamente, a gente vai fatorar os dois números, ok? Ao mesmo tempo. Então, eu vou dar o... lembrando, MMC é para mínimo múltiplo comum. Ou seja, o menor número que ambos os meus números a serem fatorados conseguem chegar com uma multiplicação. Então, vamos dar o exemplo aqui com 40 e 60 de novo. A gente já viu essa fatoração, mas vamos fazer de novo. Dessa vez dá por 2. 40 dividido por 2 é 20. Aqui fica 30. Por 2 novamente. Aqui fica 10. Aqui fica 15. Por 2. Aqui fica 5. Aqui fica 15. Por 3. Aqui fica 5. Aqui fica 5. Por 5. Aqui fica 1. Aqui fica 1. E acabou a nossa fatoração. Ok? Nós já vimos como fazemos ela. O nosso MMC vai ser igual simplesmente à multiplicação desses números todos. Então, 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Isso aqui dá 24 vezes 5. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5 é igual a 120. Ou seja, se eu tiver 1 sobre 40 mais 1 sobre 60, eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso fazer isso como 40 vezes 60 dá 2.400. Aqui eu vou ter 60 mais 40. E aqui vai ser igual a 100 sobre 2.400, que é igual a 1 sobre 24. Certo? Ok. Ou a gente pode usar essa propriedade aqui do 120. Isso aqui vai ser 120 embaixo, ok? Que é o nosso MMC. Aí a gente tem que pensar. 40. O que eu preciso para transformar 40 em 120? Bom, o 2 dividiu, o 2 dividiu, o 2 dividiu, o 5 dividiu, o 40, certo? Qual a única coisa que não dividiu o 40? O 3. Então, eu vou precisar multiplicar ele pelo 3 para chegar no 40. Então, é 3 aqui embaixo. E aqui, esse do 60. Vamos lá. O 5 pegou no 60. O 3 pegou 60. Esse 2 aqui não pegou. Os outros dois pegaram. Então, eu tenho um 2, um 2, um 3 e um 5. O que faltou? Um 2. Faltou um 2 embaixo. Faltou um 2 em cima. Então, 3 mais 5. Opa, desculpa. 3 mais 2. 3 mais 2 dá 5 sobre 120. E 5 sobre 120, a gente pode fazer a fatoração aqui, a gente vai ver que isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 24. Esse método parece um pouquinho mais simples, porque aqui a gente conseguiu um 100. Não é sempre assim, tá? Esse método, em geral, traz resultados muito melhores. Tanto que aqui, se você não souber de cara quanto é 40 vezes 60, você pode ter que gastar mais tempo do que fazendo isso aqui. Porque, querendo ou não, é uma conta bastante grande. Se fosse 89 e 99, teria que fazer todas as contas bonitinhas e aí ver o que dá. Certo? Bom, então MMC e MDC é isso. Usem essas técnicas para fazerem os exercícios de soma de frações, multiplicação de frações,
Peguem frações aleatórias, criem frações e tentem... não precisam ser frações muito grandes, tá? Mas tentem reduzir essas frações para que vocês, enfim, possam treinar esses métodos, tá? São métodos muito importantes, métodos que a gente usa todo dia quando a gente trabalha com exatas. Ok, galera? Então, por essa aula é isso. Eu espero vocês na próxima aula e tchau!